Santos do Fundão! Olá, o meu nome é... Bom, isso vocês saberão depois. Eu nasci em Corinaldo, na Itália, em 1890. Meu pai se chamava Luigi e minha mãe Assunta, e eu tive mais 5 irmãos. Minha família era pobre e éramos camponeses. Bom, eu sempre fui uma menina muito afável, generosa e pura. Me dediquei a cuidar dos trabalhos domésticos e dos meus irmãos menores, enquanto meus pais trabalhavam na lavoura. Eu sempre tive muita fé e era assídua às orações, principalmente a do rosário. A vida na Itália, naquela época, não era muito difícil para a maioria das famílias, sabe? E a situação econômica na minha família já não era das melhores. Nós ficamos ainda mais pobres e perdemos a fazenda. Fomos uma das 3 famílias forçadas a emigrar para outro lugar. Nós tivemos que nos mudar para uma área conhecida como Agro Romano, na região de Lácio. Meu pai tinha conhecidos por lá. Porém, as condições cada vez mais precárias nos obrigaram a emigrar para mais longe, para os pântanos pontinos, no sul da Roma. Os pântanos eram conhecidos como terras áridas, onde a ilegalidade e o batismo não eram controlados. Passamos a morar em uma casa compartilhada com outra família, a família Serenelli. Era composta por um homem viúvo e seus 2 filhos. Meu pai começou a trabalhar para outros fazendeiros, mas 2 anos após a nossa mudança, ele acabou morrendo de malária quando eu tinha apenas 9 anos. Com a morte dele, minha mãe precisou assumir o trabalho do meu pai no campo, e eu, como sendo a filha mais velha, precisava ajudar ainda mais a minha mãe. Então eu comecei a assumir as tarefas domésticas, vendia ovos, preparava a comida dos camponeses e remendava algumas roupas também. Minha mãe, ela nunca confiou em nenhum dos homens com quem morávamos, mas a gente estava meio que presa a eles, né? Ela precisava deles para o trabalho árduo nos campos, então não tinha muito o que fazer. Apesar de eu ser analfabeta, eu pedi permissão para receber a primeira comunhão em 1902, por volta dos meus 12 anos, um ano antes do previsto. E com a graça de Deus, eles me concederam e eu pude comungar. Aos 12 anos também, eu comecei a me desenvolver fisicamente, digamos assim, e ter uma beleza que chamava a atenção. Inclusive, chamou a atenção de um dos filhos do homem viúvo, o Alessandro, que naquela época tinha por volta de 20 anos. Ele vivia tentando me seduzir, tinha uma paixão desequilibrada por mim. Eu sempre fui muito temente a Deus, né? Não só eu, mas toda a minha família. Então eu sempre respondi com muita força que não, que era pecado, e Deus não queria aquilo. Ele me ameaçava de morte se eu contasse à minha família. Então o silêncio era uma pesada cruz para mim, e eu a carreguei por muito tempo. Porque eu não queria intensificar ainda mais as relações entre as famílias que moravam no mesmo teto, entende? Porém, em 5 de julho de 1902, quando eu estava em casa costurando e cuidando da minha irmã menor, o Alessandro entrou e me ameaçou de estupro. Eu comecei a rezar, me defender, dizia que aquilo era pecado e que ele iria para o inferno, mas não adiantava, ele continuava lutando comigo e eu continuava a rezar e a tentar me proteger. E quando ele percebeu que nada daquilo que ele estava fazendo iria resultar em nada, ele decidiu me matar. Ele me apunhalou no abdômen e no dorso por 14 vezes, com um furador, uma ferramenta agrícola longa. Ela era pontiaguda, era usada para fazer buracos na madeira. Eu lembro de começar a gritar e a tentar fugir, e ele me deu então mais 3 facadas e ele acabou fugindo. Quem me encontrou foi o pai do próprio Alessandro e me levou ao hospital de cavalo e carruagem, que ficava em Netuno. Fui operada sem anestesia. Vocês imaginem só o sofrimento, além da dor das facadas. Foram 20 horas inteiras de agonia. Mas meus ferimentos eram muito graves e eu não resisti. Eu morri no dia seguinte, contemplando a imagem da Virgem Maria e tendo recebido a unção dos enfermos. Mas antes de morrer, eu consegui perdoar o Alessandro e disse para minha mãe que queria encontrá-lo no céu, embora ele tivesse tentado me estuprar outras vezes. Alessandro acabou sendo preso logo depois. Ele foi julgado e condenado a 30 anos de prisão.
Por 3 anos da prisão, ele ainda não havia se arrependido do que tinha feito comigo. Então eu decidi aparecer para ele em sonho. Eu estava pegando flores de uma cesta e jogando-as no chão. De alguma forma, isso iniciou uma conversão dramática nele, e ele acabou se arrependendo. Quando ele terminou de cumprir a pena dele, ele foi visitar minha mãe e implorar por seu perdão. Minha mãe olhou para ele e simplesmente disse que, se em meu leito de morte eu o havia perdoado, ela também o faria. Depois disso, eles foram juntos participar da Santa Missa. Alessandro entrou para o mosteiro, trabalhou como porteiro e jardineiro e viveu lá até o fim de sua vida, em 1970. E teve a graça de participar da minha canonização anos antes, em 1950. Aliás, também estiveram presentes no dia da minha canonização, na Praça de São Pedro, minha família e mais de 500 mil pessoas. Foi um momento inesquecível para a igreja. Todos puderam contemplar como a misericórdia de Deus pode mudar tudo. E então, você já descobriu quem sou eu? Bem, eu sou a Santa Maria Goretti, uma padroeira, a santa padroeira da castidade, dos adolescentes, dos jovens e das vítimas de estupros. E eu estou intercedendo por vocês. Fiquem com Deus.